Duas questões que você colocou aí, uma questão do aborto. Em momentos atrás, eu questionava algumas situações que me deixava respaldada quando eu pensava que sim, para o aborto. A questão do estupro, a questão de uma criança engravidar após o estupro, a questão de crianças em situações em que levavam as mães ao risco de vida, enfim, várias situações que surgiam e eu dizia, nessa condição, o aborto sim, o aborto sim. Até que um dia eu passei por uma experiência e que nunca mais eu dei sim para o aborto. Três colegas nossos lá do Corpo de Bombeiros, as esposas geraram filhos sem cérebro. Já ouviu falar isso? Já. Em situações em que o crânio está aberto ou não. Na maioria, o crânio, né, a cávula está aberta. E a primeira delas, eu acho que serviu de lição positiva para as outras duas. A primeira dela, quando, com 5 meses, o médico descobriu que o bebê não tinha o cérebro, não tinha formado, né, e a caixa craniana estava aberta, ele falou para ela que judicialmente, legalmente, ela poderia retirar o bebê. Afinal de contas, não era de fato um bebê. Né? E que ele não sobreviveria após o nascimento. E ela perguntou, doutor, e esse coração que bate dentro de mim? Ele disse, não, é do bebê. Mas como se cérebro, ele não vai sobreviver. Ela disse, pois é. Então eu fui abençoada. E o médico se chocou, disse, abençoada, ela disse, e o tempo determinado da minha bênção foi o próprio Deus que escolheu, assim como todas as bênçãos. Eu não sei por quanto tempo o meu bebê vai bater o coração dentro de mim. Mas se assim Deus permitir que ele bata por 9 meses, eu vou gerar até o último momento. E quando ele nascer, se ele não nascer, não sair com vida, louvado seja Deus. E se ele sair com vida, ele vai ouvir, se é que ele pode ouvir ou não. Mas ele vai sentir o toque das minhas mãos dizendo para ele que ele foi amado por todo o tempo de gestação. E foi uma lição para aquele médico. E foi uma lição para a gente. E aí eu entendi. Não importa. Eu questionava muito naquela época porque a gente já estava casado e eu não conseguia engravidar. Então eu julgava muito, as minhas orações eram terríveis. Eu acho que, coitado de Deus, ele tapava os ouvidos para não ouvir minhas asneiras. Né? Porque eu observava mulheres que engravidavam, principalmente de homens casados, e abortavam. E eu julgava, Deus permite uma gravidez nela e em mim não. Olha só que forma de orar ao Senhor. Até que esse moço, né, quando entre a vida uma palavra, viu, irmão? Como entre a vida e a morte, eu cuidando dele lá no Recife, e eu orava ao Senhor, pedindo por ele, pedindo tranquilidade para o coração de mamãe, que a situação era bem grave. E o Senhor falou comigo, pede para ti que eu te darei. Confesso que me assustei bastante quando ouvi essa voz aos meus ouvidos. É muito diferente. E eu estava só no ambiente, né? Então eu voltei a orar, e de novo essa voz me incomodou. Pede para ti, eu te darei. E eu fui abençoada com a Esther. E eu não tinha nada, né? Só a vontade de ser mãe, mas eu tinha um grande julgamento, que é uma coisa terrível, né, para o ser humano, tá julgando a vida do outro. A palavra já diz, né? Não julgueis para que não sejais julgados. E, assim, essa experiência com as meninas, né, a questão da gestação das crianças, por causa desta primeira, as demais tomaram a mesma decisão. Eu vou amar o meu filho que está dentro de mim enquanto o coração bater. Porque aí ele está vivo em mim. Né? E muitas lições a gente pode tirar disso aí. A outra situação foi quando você fala da homossexualidade.
Como eu, não como assistente social apenas, mas como trabalho com pessoas com deficiência, em um momento eu estava numa conferência, numa faculdade aqui, e eu falo e brinco com todo mundo sempre. E eles acham interessante que eu sou a mesma em qualquer momento. Não importa onde eu esteja, eu sou Obla Céa Barros Anderlei ponto, e acabou-se. Eu gosto de dizer meu nome todo, porque eles acham engraçado que eu não me dou. Não, Silva, foi. Eita, eu botei Silva, não. Foi. Eu tirei o Silva, foi. Agora Já me separei. Eu tava vendo esse negócio. Tirou só Armando de cena agora. Foi. E aí, eu? Ratificando, Obla Céa Barros Anderlei Silva, ponto. Agora. E aí, o que é que acontece? Eu estava em uma conferência onde se falava de políticas públicas para pessoa com deficiência e o grupo LGBTQ+. E aí, sempre onde eu chego, eu não me incomodo, é como você, Ronaldo, eu não me incomodo com a vida do outro, seja as escolhas, características, seja lá o que for, eu não me incomodo. E eu falo com eles normalmente, quando encontro na rua, eu dou um amor, dou cheiro, abraço. E aí um deles chegou para mim e disse assim, Dona Olga, eu posso falar com a senhora? Eu disse, pois não. Disse, Dona Olga, a senhora é evangélica? Aí eu sorri, porque são títulos, rótulos, né? Sou sim. Mas confirmei com ele que sim, porque eu prego o evangelho, então eu sou evangélica. E aí ele falou assim, a senhora é casada, na época, há 26 anos. Eu disse, sim, correto. Há 26 anos. E com um homem? Eu disse, com um homem. Não sei onde você quer chegar, mas pode fazer a pergunta. Porque a senhora trata a gente de uma maneira tão natural, tão simples. Eu disse, meu amigo, antes de qualquer coisa, você é uma pessoa. E assim como os animais se identificam na sua semelhança, eu me identifico com você na semelhança. Você é um ser humano e eu sou um ser humano. Somos pessoas. A partir daí, são características, como, por exemplo, você nasceu com a característica masculina e eu com a característica feminina. A senhora é hétero. Ele disse, é um rótulo que vocês colocam, então eu vou admitir. Eu sou hétero. Sou uma mulher casada com um homem, porque nós temos um objetivo em comum. A vida juntos, formar a família, a partir de nós diretamente. Aí ele disse, sim, mas a senhora, eu nunca percebi na senhora discriminação por sermos homossexuais. E não vai nunca haver discriminação. Porque é sua vida. E o que me interessa em você é a pessoa. É o que juntos podemos construir. É o que eu posso passar para você, principalmente por eu ser mais velha, passar como experiência para você. E aquilo que eu posso conhecer a partir de você. Se eu não entendesse, conhecer a partir de mim. Eu digo, eu não conheço o mundo homossexual. Mas a partir de você eu posso conhecer. E é importante que eu conheça. E ele falou, por que é importante? Eu disse, para poder eu ter a minha convicção, firmar o que eu acredito, sem precisar diminuir você em nada, sem precisar menosprezar você, sem colocar em você rótulos ou situações. Mas eu preciso conhecer. Quando eu não conheço, geralmente eu parto para o princípio do julgamento. Você concorda comigo? Ele disse, é verdade. Mas agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim, e a senhora gosta da gente do mesmo jeito. Eu disse, pois é. Você gosta de mim? Eu não sou homossexual. E você gosta de mim? Ele disse, gosto. Eu disse, por que eu não posso gostar de você, você sim? Apenas estamos em situações, ao seu ver, diferentes. Ao meu ver, o que nós fazemos aqui, quando eu olho para você, eu olho a pessoa. Não suas características, ou seja lá, como rotule, se é opção, se nasceu, não importa. Não é isso que está em questão. E ele falou assim, nunca ninguém falou para mim
a respeito do que eu sou de uma forma tão respeitosa. Eu disse, porque a base da minha existência em relação ao outro, ao próximo, parte do respeito. Tudo aqui se resume nesta palavra, respeito. Eu posso discordar de você, mas eu te respeito. Aí ele disse, mas o que é que a senhora acha da homossexualidade? Eu disse, é uma criatividade do ser humano. Mas a senhora não concorda. Eu disse, não concordo. Meus princípios, os meus princípios, são diferentes dos seus. Os meus princípios, pelos meus princípios eu não concordo. Mas isso não me faz melhor ou pior que você. E também não me faz diferente de você. Apenas são os meus princípios, a minha opinião, a minha forma de entender a humanidade, a minha forma de entender o que Cristo criou. Homens, mulheres, para que juntos formassem família. Não é à toa que nós somos diferentes. O homem da mulher, o macho da fêmea. Não é à toa essa nossa diferença. Existe um propósito. E eu prefiro continuar nesse princípio do propósito da minha existência como mulher. Você compreendeu? Eu disse, compreendi. E agora, vai me odiar por isso? Ele disse, não, vou lhe amar mais. Porque eu acho que é isso aí que você falou. E olha que na época eu ainda não tinha esse entendimento como tenho hoje. E cada vez que a gente vai passando dos dias, vai crescendo, cada vez eu vou mais tendo essa convicção de que aquilo que foi forjado em mim, foi colocado em mim, está voltando, está crescendo. E eu não estou precisando dizer para as pessoas, eu preciso ser. Essa é a diferença. Sabe quando você está num lugar que uma pessoa solta uma piada imoral e que percebe a sua presença e faz desculpa? Esse respeito, eu não preciso exigir de ninguém, eu preciso ter só pelo fato de ser quem sou. E isso acontece comigo. Às vezes escapa lá no trabalho uma piada assim, bem indecente, e quando eles percebem a minha presença, imediatamente, dona Ubla, me desculpa. É esse respeito. A partir daí, isso é o princípio da convivência ao respeito. Agora, eu acho que o objetivo não é o amor. A gente precisa caminhar nesse sentido de amar uns aos outros, né? Que é um mandamento do Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas para amarmos ao próximo, precisamos nos amar. E nos amar é nos compreender e fazer aquilo como que você falou, Ronaldo. Eu trago aquela palavra, aquela mensagem que, para mim, é a base de todo o meu entendimento de Deus. Quando na sarça, né, o Moisés diz como devo falar sobre ti a Faraó. E ele diz para ele que eu sou. É o eu sou. Eu tenho que entender que aqui, em mim, habita. Aqui em mim tem a essência do eu sou. Por isso que eu falo, eu sou Ogla Selva, sou Delei Silva. Corrigi tudo. E as meninas lá na faculdade, elas riam muito comigo, riam muito. Tudo se põe assim, sim. Sabe por quê? Que a Bíblia também diz que mais vale o bom nome que muitas riquezas. Eu não quero acumular riquezas, mas eu quero que as pessoas vejam em mim o que há de valor dentro de mim. E aí só através do meu nome. Eu sou aquilo que eu apresento às pessoas que sou. E não o que elas querem ver em mim. Não importa. Eu sou e ponto. Era isso. Obrigada. Muito bem. Excelente.